noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Bom, já deu 6h11 agora, né? Um minutinho de tolerância a mais. Então, acho que a galera já conseguiu entrar aí. Perfeito. Okay. Bom, pessoal, boa noite. Iniciaremos hoje, né, o primeiro dia de palestras da primeira semana do LGBT+. E o tema de hoje é saúde sexual da mulher cisgênero, lésbica e bissexual. Então, a respeito da escolha dos temas, nós definimos, né, através de demandas e considerando a realidade, né, das mulheres trans, cisgêneros, sexuais, lésbicas no Brasil. Então, questões diversas, assim, mas para um primeiro evento, né, que a gente está movendo, a gente procurou abarcar pelo menos uma parte, né, desse todo. E nós, né, do Centro Acadêmico de Psicologia da UFGD, juntamente com o NEDES, o Núcleo de Estudos de Diversidade de Gênero e Sexual, estamos muito felizes em realizar esse evento e trazer esses temas tão importantes e necessários, né? Então, as palestrantes de hoje são Ana Carolina, a minha. Ela é advogada e graduada em Direito, né, em 2010, e mestrado em Educação pela UFGD em 2015. Ela é especialista em Direito Homoafetivo e de Gênero pela Universidade de Santa Cecília e é coordenadora-chefe do NEDES, né, da UFGD. Muito bem-vinda, Aninha. Obrigada por ter escolhido. E Eliandra Barreto. Eliandra está ali. Ela é ativista em direitos humanos há 30 anos, ativista na luta contra a HIV/AIDS, na luta contra a LGBTfobia, participante do Fórum Paulista LGBT+, coordenadora do projeto Programa de Saúde nos Terreiros, LGBTQI+, nos Terreiros, Religiosidade e Direitos. E também temos como convidadas, né, o casal Laís Laura Ribeiro e Juliana Tolim. A Laís Laura, ela é licenciada em Ciências Sociais pela UFGD, atuou como estagiária na Cátedra da Unesco, na UFGD, Gênero, Diversidades Culturais e Fronteiras, e é ativista LGBTQI+. E Juliana é bissexual, mestranda de PGG ILEA da UNILA, ilustradora da série Lésbicos, Afetos e ativista LGBTQI+. Bem-vindas. E combinamos aí que a Aninha iria iniciar, certo? Certo? Ok, então, Aninha, passa a palavra para você e boa palestra a todos. Esperamos que essa seja uma semana bastante enriquecedora para todos nós e boas palestras. Aninha? Oi, pessoal, boa noite. Oi, Marina, tudo bom? Tudo bom? Boa noite para todo mundo. Eu estou muito feliz de vocês terem me convidado, da gente poder ter feito essa parceria. Eu queria agradecer muito o Centro Acadêmico de Psicologia da UFGD, vocês são muito organizados, eu estou até elogiando agora o e-mail lindinho que vocês mandaram, adorei. Estou muito feliz de poder estar nessa contribuição com vocês e da gente poder ter aliado o simpósio do NEDES desse ano, que está sendo feito de maneira online, com a semana LGBT que vocês pensaram em organizar. Eu acho que, inicialmente, eu vou começar falando um pouco do núcleo, né? Não sei se todo mundo conhece. O Núcleo de Estudos de Diversidade de Gênero e Sexual da UFGD. Ele existe desde 2016. É um órgão da reitoria, ele é vinculado ao gabinete da reitoria, então ele é um órgão permanente da universidade, né? E eu estou na coordenação do núcleo desde 2018. Então, qual que é o nosso objetivo, nossos objetivos, né? Principalmente fomentar projetos de ensino, pesquisa, extensão, grupos de estudo, ações, eventos
na área de direitos LGBTs, de questões LGBTQIA+, e também em relação à causa das mulheres. Então, violência contra as mulheres, valorização das mulheres no trabalho, enfim, a gente tem esses dois ramos de atuação, tanto a questão LGBT quanto a questão da luta das mulheres. E nós recebemos muitos projetos, propostas de alunos, inclusive. Então, quando o pessoal do centro acadêmico veio falar comigo, ainda antes de tudo isso, antes dessa pandemia toda, enfim, a gente já estava preparando algumas coisas, né? E aí foi muito bom que a gente conseguiu adaptar algumas coisas para a versão online, tanto do simpósio do núcleo, quanto dessas ações junto com o centro acadêmico. Então, eu queria dizer que todos os alunos e alunas são muito bem-vindos no núcleo, tanto participando das ações, quanto sugerindo também, né? Você pode sugerir projetos, sugerir ações. A gente também faz muitas parcerias com alunos de graduação e pós-graduação. Nós temos alguns projetos em andamento, né? São projetos de extensão. Então, um deles, inclusive, é coordenado pela professora Rosalice, que está aqui presente, né? É um projeto que se chama Diferentes Olhares sobre as Relações Familiares, que é um projeto em conjunto com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, que visa fazer grupos reflexivos, grupos de diálogos com homens que foram denunciados ou condenados por algum crime relacionado à Lei Maria da Penha. Então, enquanto participante do núcleo, a gente tem assento na rede de enfrentamento à violência contra a mulher de Dourados. E é muito recorrente, né, nas discussões da rede de enfrentamento e nas discussões sobre violência contra a mulher, quanto é necessário a gente também trabalhar todos os aspectos dessa situação. Então, esse projeto vem nesse sentido. A gente também tem um projeto da professora Cláudia Carvalho, que é a coordenadora do NEAB, que fez um projeto com a gente, provavelmente esse ano a gente vai fazer de novo, que é um curso de Ecologias Feministas de Saberes. A gente fez esse curso de extensão ano passado, foi muito bem recebido, né, que a gente discutiu teorias feministas a partir das teóricas do Sul, né, as teóricas latino-americanas, da Ásia e da África. Então, também provavelmente a gente vai tentar fazer alguma coisa nesse sentido também esse ano. E também temos um projeto de extensão que está em suspenso por conta dessa questão do isolamento social, que é de valorização de times de futebol. Gente, eu acho que a internet da Aninha caiu. A gente vai se comunicar com a Ana e ela já volta, tá? A gente pede que vocês aguardem um pouquinho. Pronto, acho que a Aninha voltou. Eu acho que a gente já pode retomar já. Na hora que a Aninha tiver. Guarde mais um pouquinho, tá?
Aninha, tudo certo aí? A internet caiu. Dá para continuar? Dá para voltar? Sim? Liga o seu microfone, por favor. Oi. Tá dando para ouvir? Sim. Tá, desculpa, gente, foi mal. Acontece, né? Online, internet. Acontece. Enfim, como eu estava falando, a gente tem esses projetos pelo núcleo e a gente também recebe propostas de ações e tudo mais. Inclusive, a gente fez uma ação o ano passado que teve a participação da Juliana e da Laís, eu achei bem legal delas estarem participando também, que foi justamente sobre visibilidade lésbica, né? A gente fez no mês da visibilidade, em agosto do ano passado, então a gente fez em conjunto com o núcleo LGBT do município de Dourados. E foi muito bacana, a gente fez lá na Casa dos Conselhos. Então, eu queria só dizer isso, assim, essa introdução básica, para dizer que a gente recebe propostas de ações e que a gente também recebe ideias, vocês podem sugerir. No momento, a gente está fazendo atendimento remoto, né, porque o núcleo está fechado, mas a gente está recebendo sugestões por e-mail ou pelas redes sociais do núcleo. Sobre a questão específica da mesa de hoje, eu não vou ter, assim, um preparo muito técnico, né, porque eu não sou da área de saúde especificamente. Mas eu vou ter a minha experiência pessoal. Então, tipo assim, eu já, enquanto uma mulher lésbica, eu já tive alguns problemas relacionados à questão da saúde sexual, principalmente em relação aos ambientes de saúde, né, digamos assim. Então, clínicas, é muito difícil a gente, às vezes, ter acesso a preservativos, por exemplo, a programas de saúde efetivamente de qualidade na questão das mulheres lésbicas, mulheres cis lésbicas. Então, a gente sabe que tem um problema aí que os próprios programas de prevenção ISTs não contemplam as mulheres lésbicas em geral, a gente tem uma invisibilidade nesse sentido, então é algo que realmente precisa ser muito pensado na área de saúde. E eu acho que tem uma questão também que é importante quando a gente fala de saúde sexual, que é a questão dos tabus que a gente tem com nossos corpos, né? As mulheres, em geral, elas não são ensinadas que elas são donas dos próprios corpos, que elas não são livres, não têm liberdade com a sexualidade. Então, eu acho que isso é uma coisa bem importante que a gente tem que ter em mente quando a gente fala de saúde sexual, não falar apenas da questão de prevenção, de doenças, enfim, mas de como que o sistema de saúde nos vê, né? E como que a gente se vê também, como que a gente não tem esse costume, né, de falar disso, de conversar, de se conhecer. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa falar mais. Eu achei ótimo que vocês trouxeram esse assunto. E o que eu posso falar que tem a ver com a minha área, no caso, é a questão da lesbofobia, né? Principalmente por parte de agentes de saúde, por parte de médicos, enfermeiros, pessoas que acabam atendendo a gente quando a gente vai até os ambientes de saúde, e aí a gente não consegue ter um tratamento adequado. Em parte por conta do preconceito, né, social mesmo, assim, por conta da discriminação e tudo mais, e em parte por conta de falta de preparo, porque na própria formação dos profissionais de saúde não há uma discussão assim, um pouco mais aprofundada sobre a saúde sexual quando se trata de mulheres cis lésbicas, né? Então, a gente não tem, muitas vezes as mulheres têm vergonha de se assumir para seus médicos ou médicas, né, no momento de fazer exames, enfim. E, às vezes, quando se assume, acaba tendo ou desconfiança, ou um desmerecimento daquela mulher por parte do profissional de saúde. Então, acho que é algo que a gente também tem que trabalhar dentro da universidade, dentro das formações, né, da área de saúde, e eu acho que, nesse caso, eu acredito que o curso de psicologia está até um pouco bem mais avançado, na verdade, do que outros cursos, como medicina ou enfermagem, por exemplo, nessas discussões de como você tratar, como você receber uma pessoa LGBT ou principalmente mulheres lésbicas, né, nos consultórios, nas clínicas, enfim.
essas questões dos tratamentos. Bom, sobre essa parte específica da lesbofobia, eu acho que é muito importante a gente ter em mente que está criminalizado, né? Esses tratamentos discriminatórios são crime hoje em dia no Brasil. Então, temos uma decisão do Supremo Tribunal Federal que entende a LGBTfobia como um crime de racismo, né? Ele se enquadra na lei do racismo. Então, é muito importante que a gente faça valer essa lei. Que essa não é uma lei necessariamente, mas que a gente faça valer esse entendimento. E para ele ser válido, a gente precisa denunciar. Então, quanto mais denúncias a gente tiver, mais efetividade desse entendimento a gente vai ter e maior o combate à discriminação e ao preconceito a gente vai ter. Porque o que acontece muitas vezes? As mulheres são discriminadas, sofrem preconceito por um médico específico ou por uma clínica específica e não denunciam. Então, é muito importante que haja essa denúncia, que seja feito esse boletim de ocorrência, vá a uma delegacia, faça o boletim de ocorrência e deixe registrada essa questão da discriminação, do preconceito, porque eu acredito que nós temos que utilizar esse entendimento enquanto ele ainda é válido. Bom, eu acho que talvez as outras mulheres também convidadas vão ter várias coisas para contribuir nessa área, né? Eu acho que Laís e Juliana eu já conheço, então eu sei que elas têm qualidade naquilo que elas vão dizer. E eu queria deixar, assim, para vocês os canais do núcleo abertos, né? Tanto o Instagram, o Facebook e o e-mail, para quem quiser tirar dúvidas, sugerir alguma ação, solicitar um tipo de acompanhamento. A gente tem também, pelo núcleo, a gente faz encaminhamento, se for necessário, a gente pode fazer encaminhamento para a Delegacia da Mulher, por exemplo, a gente pode até fazer algumas orientações relacionadas a como realizar esses boletins de ocorrência, como ir até a delegacia, se precisar, a gente pode até ver algum tipo assim, no caso em Dourados, né? A gente pode até ver algum tipo de companhia, se as mulheres não tiverem à vontade para ir sozinhas também. E nós temos uma aproximação muito grande com esse núcleo LGBT do município, né? Que inclusive a Cláudia Assunção, que é a coordenadora que vai participar da live, eu acho que amanhã, um desses dias ela também vai participar. Então a gente está sempre em conversa, eu e a Cláudia, a gente está sempre fazendo os encaminhamentos para a área, tanto na questão do SUS, aqui em Dourados, na área da saúde, quanto para essas questões relacionadas ao boletim de ocorrência, denúncias sobre lesbofobia. Então, eu acho que eu também já falei demais, infelizmente eu caí, me desculpem, mas acho que tá bom de eu falar já. Acho que a gente pode passar a palavra para as próximas convidadas e depois a gente conversar um pouco mais. Se tiver alguma dúvida também, pode perguntar, que eu estou aqui para contribuir também, tá bom? Maninha, obrigada pelas palavras. E Eliandra, tudo certo? Você tem a próxima, ok? Liga seu microfone, por favor. Depois nós podemos disponibilizar, gente, o e-mail, né, do NEDES para vocês, o Insta também o CA, no grupo e aqui também no chat, para quem não segue ainda, para quem não tem acesso. Eliandra, ok? Legal. Não sei entrar. Certo? Tudo certo. Tá me ouvindo? Então, você consegue me ouvir? palestra, tá? Obrigada. Sim, consigo ouvir. Boa noite para vocês, né? Quero agradecer imensamente o convite. Opa, caí? Acho que eu caí. Tá normal, Eliandra, pode continuar. Tá, tudo bem, obrigada. Tá, obrigada. Boa noite, sou Eliandra Barreto,
Estou coordenadora do Centro Cultural Obadará Africanidades. Nós trabalhamos cultura tradicional de matrizes africanas e de terreiro, e tenho uma longa caminhada como ativista em direitos humanos, e no enfrentamento à epidemia de HIV/AIDS, e também no enfrentamento à LGBTfobia. Eu não consigo me ver. Vocês estão me vendo bem aí? Estamos sim. Está perfeito. Consegui. Desculpa, sou analfabetes completa. Então, minha caminhada vem mais das práticas do que da academia. Então, eu tenho minha experiência nas vivências coletivas, nas vivências comunitárias, de agregar valores de saúde coletiva. E quando, Eduardo, agradeço aí o convite, e Amanda, achei, assim, fantástico essa abordagem para um centro acadêmico, porque nós realmente precisamos estar nas universidades, nós precisamos falar sobre. E Eduardo sabe que eu sou extremamente provocadora, não tem uma fala suave, delicada, eu sou muito provocadora naquilo que eu preciso dizer, não levo desaforo para casa, né? E quando vai falar, quando a gente começa essa análise sobre a saúde da mulher cis, lésbica e bissexual, nós temos uma linha do tempo completamente invisível. Então, nas lutas por direitos, entram as questões, os gays tiveram aí uma visibilidade na luta, então antigamente era GLS, porque os gays tomavam frente, eram muito mais visíveis, e as mulheres na conquista, sempre, inclusive nesse movimento LGBT de luta por direitos, as mulheres ainda na invisibilidade. Então, a homenagem aí, por causa dessa luta, vem o L na frente, LGBTQ e mais, né? E a gente vai pensando, então, como é que a gente conquistou? E, na verdade, não conquistou nada em questões da saúde. Saúde pública, as políticas públicas voltadas para a mulher cis, lésbica e bissexual ainda é invisível. Por mais que se tenha cartilhas, por mais que se tenha discussões nas conferências e nos conselhos, o que eu acho o mínimo, é muito rasa essa discussão, porque o olhar de uma pessoa hétero, normativa, cristã, judaico-cristã, colonizada, essa mente colonizada ainda nas discussões, não enriquece esse diálogo, porque nós não temos o olhar plural dessa mulher. Quem é essa mulher lésbica, cis, bissexual? Quem é essa mulher? Ela está invisível em todos os aspectos da sociedade. E nós também precisamos fazer uma análise um pouco mais profunda e tocar na ferida dessa colonização que é cristã. A influência da religiosidade cristã nas políticas públicas voltadas para as pessoas. E se você é uma pessoa hétero, branca, cristã normativa, você vai ver que o SUS agrega ali suas especificidades, e você tem as políticas voltadas para o tipo de pessoa da qual você representa na comunidade. Mas e se você foge a esse padrão normativo de branco cristão hétero? O que tem a oferecer essa política para você? Primeiro, nós não participamos das grandes discussões e das decisões para que essas políticas sejam elaboradas. Nós não participamos da elaboração dessas políticas. O máximo que acontece é que nos convidam para alguns bate-papos, algumas conferências e como o grande exemplo do momento, o Ministério da Mulher, mas que mulher é essa? E o que ela representa para nós? Então, eu faço essa análise, faço essa provocação, e nós vamos sempre encaixando essa colonização cristã dentro de todo o padrão político brasileiro. E aí eu trago aqui para a gente ver, quando falo de prevenção às ISTs, AIDS das mulheres,
Eu vou demonstrar aqui, não sei se vocês conseguem ver. Esse é um preservativo indiano. Consegue todo mundo ver? Alguém me fala que eu não estou conseguindo. Só fala aí no áudio. Tudo bem. Tá? Então, esse aqui é um primeiro preservativo pensado para as mulheres. É um preservativo feminino. Então, a gente volta a dizer sobre as políticas públicas. O preservativo, obrigatoriamente, é masculino e feminino. Ele tem esse padrão, ou é macho ou é fêmea, masculino e feminino. Eu faço a provocação para a gente fazer uma reflexão depois, um pensamento aí. E aí vem o primeiro preservativo que é distribuído ou vendido nas farmácias do Brasil. Aqui, um preservativo produzido na Índia. Com essa espuminha, então, é um preservativo pensado numa relação de penetração, tá? Depois, em várias discussões sobre esse preservativo, que ele havia de contemplar as mulheres lésbicas ou mulheres que não faziam sexo com penetração, vem esse aqui, é um exemplo de um preservativo produzido na Malásia. Ele tem uma argolinha. E, mais uma vez, eu vou falar, peço a licença literária aí para usar masculino, feminino, homem e mulher, para a gente começar a identificar como é que se pensa políticas públicas para as mulheres lésbicas e mulheres bissexuais, cis. Então, aqui é pensado nesse modelo de preservativo, que é um modelo que é anatomicamente um pouco mais confortável, tem uma argolinha, essa argolinha pode ser removida e para as penetrações anais. E aí eu volto, então, nós pensarmos em um tipo de relação sexual, afetiva, que ela não pensa na mulher, que não quer uma relação com penetração. Não existe. E aí vem sempre os insumos de prevenção, chamado de tecnologias de insumos de prevenção, eles são todos improvisados. A mulher lésbica, cis, bissexual, ela recebe toda a sua informação para uma relação com prevenção, e essa prevenção deve ser improvisada. O sistema de saúde, ele não consegue pensar que tipo de tecnologia, de insumo de prevenção ele pode desenvolver para essa relação sexual. E eu vou falar de afeto. Se eu não penso nessa relação sexual, como é que eu penso o afeto das relações? Como é que eu penso? Então, todos nós temos direitos, né? O SUS é universal, equânime, etc., mas nas práticas não é bem assim que funciona, e a gente, dentro dos pequenos municípios, vai observando. Vou dar um exemplo do Programa Saúde da Família, uma equipe multidisciplinar, tem um psicólogo, um assistente social, um nutricionista. Assistente social tem município que não tem, um nutricionista, um médico, um enfermeiro, técnicos de enfermagem e os agentes de saúde. Existe um formulário que essa família é cadastrada. Vou dar um exemplo de uma cidade de médio porte, que era Araçatuba, 200 mil habitantes, no interior de São Paulo. E, então, 200 mil habitantes, uma cidade de médio porte, uma cidade em desenvolvimento, e existe esse questionário para cadastrar as famílias. Lá, tem 80% do município é cadastrado. E existe um item nesse questionário perguntando: você se vê como heterossexual, homossexual, bissexual, lésbica, e pronto, não tem a quesito trans, não tem o quesito outros. Como você se vê? Ou você é isso? Então, essa é a pergunta. Fazendo uma análise
não oficial, um bate-papo com as agentes de saúde. Tive a oportunidade de estar nesse programa por 2 anos. Simplesmente as agentes de saúde que fazem o cadastro, acompanhado dessa equipe da sua área. Elas não perguntam. Então, a gente vai querer saber por que elas não perguntam se a pessoa se identifica como hétero, como lésbica, como é que é essa identificação dessa pessoa. Elas não perguntam, então são 2 fatores. O primeiro, ela não consegue fazer a pergunta. Ela não vê importância ou ela não consegue fazer a pergunta. A segunda questão, ela não faz, porque ela tem uma expressão religiosa, e a expressão religiosa não admite que uma pessoa esteja no padrão que não seja heteronormativo. Então, essa provocação que eu faço é que o sistema de saúde, ele vem em primeiro lugar com o quesito cristão normativo. Se você se expressa diferente, se você faz uma pergunta, se você quer uma informação, então, através dos primeiros contatos que você tem no sistema de saúde, ou seja, na sua UBS, na sua unidade básica de saúde, ou seja, num pronto-socorro, ou seja, na Santa Casa, onde você está dentro do sistema público de saúde, você é tratado como? O sistema está preparado para te receber? Então, nas cartilhas que houveram várias discussões sobre esses assuntos e tal, em 2003 teve uma cartilha dizendo aos profissionais da saúde como é que se trataria essas pautas das mulheres lésbicas, cis e das mulheres bissexuais. Houve aí um arranhado para falar sobre a mulher trans em 2003. Em 2013, saiu uma nova cartilha, ou seja, 10 anos depois, uma nova cartilha aí para os profissionais da saúde. E agora, em 2018, nós temos aí o Ministério da Mulher. Eu não vejo, infelizmente, nenhum avanço. As mulheres lésbicas, bissexuais, são realmente invisíveis. O que nós debatemos com a sociedade, de um modo geral, é que nós, enquanto sociedade civil, fazemos o controle social. Nós devemos pressionar essas políticas para que elas aconteçam, e nós fazemos isso, a gente vê a sociedade debatendo isso, e porque nós não somos encorajados a falar. E aí, eu volto nessa linha do tempo, então a gente observa como é o comportamento dessas meninas nas escolas, como que o sistema educacional vê essas meninas, que elas já desenvolvem os seus gostos, a sua personalidade ou seus trejeitos. Ela recebe afeto da sociedade, vai preparar essa mulher para o enfrentamento, ou ela sofre ali mesmo a primeira tipo de violência, aliás, que é a segunda, porque a primeira ela recebe em casa. O maior índice de violência contra a mulher lésbica e cis, lésbica e bissexual, vem de casa. Então, muitos pais, muitos tios, muitos primos, avós, os padrastos, né, quando ela se demonstra, ou ela fala, ou ela deixa perceber essa mulher que ela tem aflorando, e o gosto e a personalidade, porque às vezes ela não gosta de brincar de boneca, ou às vezes ela até brinca de boneca para a satisfação da mãe ou de uma avó, mas como é que é o comportamento dela em casa, e que os pais, esse pai ou esse tio, esse avô percebe a primeira violência ali. Precisa ensinar essa menina a ser mulher. Então, é uma violência psicológica, é uma violência emocional e uma violência física. O grande número de mulheres cis lésbicas que são estupradas dentro de casa, para elas perceberem que elas são mulheres, é imenso. E a gente não fala disso, ou fala pouco disso.
Então, minha provocação é, o sistema, já que estamos falando sobre saúde coletiva, essa psicologia que está sendo formada agora, esses profissionais da psicologia, têm um olhar descolonizado para nós todos? Será que essa psicologia vem desprovida de expressões religiosas? Porque a gente vê muitos, mas muitos profissionais de psicologia que atendem essa demanda de violência contra a mulher, querendo que elas encontrem Deus, que elas encontrem Jesus, o conforto necessário para tocar em suas vidas. Então, fica a minha provocação aqui, para que vocês reflitam bem amanhã, que tipo de profissionais serão vocês, que tipo de sociedade a gente quer para a gente, e que tipo de governo nós queremos que desenvolva essa comunidade, essas pessoas, esse povo todo desamparado e desprovido de todo tipo de informação e de conhecimento que a gente está vivendo agora. Agradeço aí, tá? Desculpa, mas sou provocadora mesmo. Obrigada, já estourei minha fala. Ainda não, Eliandra, você ainda tem mais 15 minutos para falar. Nossa, que bom. Que maravilha. Então, é só para lembrar sobre a invisibilidade, que nós estamos falando de um padrão de uma mulher cis, lésbica e bissexual, uma mulher branca. Porque quando essa mulher é negra, o agravante do racismo é absurdo. É uma mulher que vai ser não só invisibilizada, mas como ela vai sofrer todo tipo de ataque, porque existe uma sensualidade, uma erotização das relações entre as mulheres, né? Os homens até têm um fetiche, quando são dois homens, é nojento, é proibido, é a Bíblia e tal. Quando é uma relação entre as mulheres, é mais erotizado, é mais romantizado, mais bonitinho. Os homens têm até um fetiche nesse tipo de relação. E aí a sociedade acaba engolindo esse angu aí de qualquer jeito e vai passando batido, e aí a gente vê nessa relação SUS com mulheres cis, lésbicas e bissexuais, um rolo de papel, de plástico, de PVC, lá de plástico, filme, olha, minha filha, vai ter sua relação com muito afeto e muito amor. E a gente vai para casa e não consegue sair do lugar. Isso nós estamos falando aqui em 2020, né? A gente achou que já teria avançado e a gente retrocedeu de uma maneira tão absurda que eu estou numa preocupação agora, como é que nós vamos recuperar direitos e avanços nos nossos pensamentos, nas nossas reflexões, como nós vamos recuperar isso? E é a mesma coisa dessa violência que essas mulheres sofrem, tanto pela lesbofobia quanto pelo racismo. Como que a gente faz, como promovemos a reparação desse corpo, dessa mente, desta pessoa, desse indivíduo? Porque nós temos que pensar ele por si, os sentimentos e toda a sua intimidade consigo mesmo, e depois pensar nessa relação coletiva, nessa saúde coletiva, essa pauta coletiva. Nós não podemos adiar mais as relações coletivas. Essa pandemia veio para nos mostrar que a saúde e os direitos devem ser pensados não somente como indivíduos isolados nas suas especificidades, mas são relações coletivas. E nosso conceito africanista já nos diz isso, o pensamento coletivo. Eu ouvi a doutora falando aí sobre o feminismo africano, e é muito diferente do feminismo das mulheres brancas. As mulheres negras, elas
são muito mais que um feminismo a conquistar, mas é um feminismo a se reconectar. Reconecte com sua ancestralidade, para que você busque força e conhecimento na sua ancestralidade e trilhar os seus caminhos, seus pensamentos. Então, o conceito queer, antes de ser europeu, ele é africano. Algumas regiões de África, quando nasce uma criança, além dela receber um nome que vai dizer que tipo de pessoa aquela comunidade quer que ela seja, ou seja, ela pode se chamar Fumelaió, aquele que traz alegria, é sempre um nome de muito peso, de muita expressão. E ali, onde são conversados sobre o destino dessa criança, existem 3 possibilidades para ela. O primeiro é o que os seus odus lhe trouxeram, ou seja, qual é o seu destino. E esse destino ainda assim pode ser trabalhado. O segundo é o que os seus ancestrais desejam para si. É o desejo dessa conexão ancestral que trabalha essa criança, dessa criança em crescimento e de suas experiências. E o terceiro é o que você quer para si, como você se identifica no contexto da comunidade, porque não existe um pensamento de uma pessoa sem essa conectividade, sem essa coletividade, é sempre um pensamento coletivo. E esses aprendizados foram apagados quando da escravidão, porque são conceitos extremamente fortalecedores, extremamente evolutivos para uma sociedade. Então, esse conceito queer é muito interessante, e o fato da gente ter um pensamento coletivo, nós conseguimos nos ver no outro e pensar em que maneira trabalhar essa saúde, esse direito. Então, muitas pessoas sabem também que têm direitos, mas elas não conseguem acessar. Quando nós estamos nas grandes cidades, nos grandes municípios, os grandes centros, nós não temos noção o que se passa nos pequenos municípios. Dentro dos pequenos municípios do estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, ainda assim é diferente. Agora, os pequenos municípios, no interior do Brasil, o que é que essas mulheres passam, o que elas sofrem, o que tem para elas nesses municípios? Como é que é a vivência delas? Essas experiências é que vão enriquecer o que nós vamos traçar e trabalhar de um projeto futuro. Nós temos que ter acesso à fala dessas mulheres. Essas mulheres têm que sair da invisibilidade e vir nos dizer quem são, o que querem, o que precisam, e estar contidas e inseridas em todo o processo político do país. E não estou falando somente da saúde, estou falando da educação, estou falando da segurança pública, de que forma que elas são abordadas por policiais, se esse sistema de segurança, ou tanto as guardas municipais ou os policiais militares, estão preparados, não estão, como é que nós vamos fazer com que o sistema de segurança entenda essa abordagem a ser feita nessas mulheres lésbicas, nas mulheres bissexuais ou nas mulheres trans, nos homens trans. Somos nós que temos que ir lá e provocar o sistema e dizer de que forma essa abordagem deve ser feita, de que forma nós queremos que esse sistema SUS funcione, de que forma nós queremos que o sistema educacional acolha e conduza essas crianças. Somos nós que temos que dizer, nós temos que estar atentos. Agora são eleições
não é momento da gente querer eleger amigos e tal, a gente precisa estudar muito bem quem a gente quer no poder. Tivemos uma experiência amarga, nós não conseguimos engolir isso ainda. E talvez não seja o propósito de se falar em política, mas sempre a gente fala, não é o propósito de falar de política, não é o propósito de falar de religião, mas é a política atrelada à religião que nós estamos experimentando esse angu na nossa garganta que não desceu até agora. E esse retrocesso, em muitas situações, não tem reparação. Eu não consigo ver uma mulher que foi agredida, estuprada dentro de casa pelos entes que deveriam protegê-la, e ela passa por todo o processo psicológico, emocional e físico, e de que forma nós vamos conseguir reparar essa mulher? Como? De que forma que nós vamos reconstruir essas emoções e esse corpo? Como que nós dizemos para essa mulher que é o seu corpo, suas regras? Como nós podemos dizer isso nessa sociedade que não protege, que não dá educação, que não promove a saúde de ninguém? Como nós fazemos isso? Esse é o grande X da nossa grande enigma aí, e a gente precisa, sim, falar de política e religião, e falar de toda essa problemática que nós estamos experimentando amargamente hoje. Gostaria muito, assim, de ver vocês que estão aí na academia, pudessem elaborar maneiras e estratégias para que a gente pudesse nos sentir pelo menos um pouco mais aliviados, que vocês tivessem um pouquinho de luz para nos oferecer. Mas aí fica aí a dica, agradeço demais esse espaço de fala é um espaço precioso, então tenho imensa gratidão por todos os espaços de fala. Muito obrigado por terem ficado aí me ouvindo, obrigada demais. Obrigada, Eliandra, sua fala foi muito importante, a Aninha também, assuntos assim muito relevantes, né, precisas, provocações que vocês fizeram na gente, eu acho que ninguém vai sair daqui, né, sem saber o que pensar, então. E, gente, sobre as perguntas, vocês podem fazer aqui no chat, tá? Já vão pensando aí, após a fala da Laís, da Juliana, a gente vai abrir para as perguntas. E sobre a lista de presença, a gente vai colocar, disponibilizar aqui no chat também, e lá no grupo do WhatsApp, ok? Tudo bem? Laís e Juliana, tudo bem aí com vocês? Preparadas? Olá, boa noite, vocês estão ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Boa noite a todo mundo, adorei a fala, achei super necessária, sim. Estava, inclusive, nas minhas anotações aqui, estava falando, meu Deus, eu tenho a resposta disso. As provocações foram maravilhosas, gostei mesmo da fala. Boa noite, gente, quem não me conhece, sou a Juliana, tá? Nós fomos convidadas pela Michele para participar, fiquei muito feliz de podermos colaborar e conversar e entrar em discussão com pessoas queridas, várias que a gente já conhece, né, de outros carnavais, né, e a gente está se sentindo, bom, pelo menos eu estou me sentindo em casa com essas pessoas, fico feliz de poder falar com vocês. Sim. Eu também gostaria de agradecer o convite à Michele e a todos que estão nos acompanhando. A fala da nossa companheira foi fundamental. A Aninha também trazendo um contexto do NETS da UFGD é extremamente importante para a gente conseguir avançar com essas discussões dentro da academia, quem sabe que é um caminho que tem muito a ser conquistado, né? Bacana.
Fomos convidadas para estar contribuindo com a nossa vivência, e aí, fiquei reflexiva com algumas questões e de onde partir, né, para essa conversa, e elegimos a partir do momento da despatologização, né, que foi na década de 90 iniciado, e como que isso veio a impactar nossa relação com as homossexualidades, né, e com a sexualidade lésbica. Eu acompanhei em algum site que, não vou me lembrar agora a referência, mas que o Conselho de Psicologia já havia retirado ou solicitado alguma coisa sobre não conceber a homossexualidade como doença, isso aqui no Brasil, antes de 1990. E só depois também foi conseguido retirar isso do CRP. Acho bem bacana essas considerações. Isso. A gente parte daí porque eu acho que a gente consegue falar enquanto sujeito quando a gente não é tido como doente, né? Então, a partir daí, eu pesquisei que o Ministério da Saúde elaborou um documento de 2003 a 2007, que chama Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, Princípios e Diretrizes, né? E dessa época da política pública, o que acontecia? Trabalhavam com prevenção e tratamento, a DST na época, hoje acho que é IST, se eu não me engano, a questão de prevenção de câncer de colo de útero e câncer de mama, questões de direito como a presença da companheira no parto, né, e maternidade lésbica também, prevenção e combate à violência entre casais de mulheres, porque, como já foi dito, às vezes parece que é tudo lindo e maravilhoso, mas a violência também acontece, né? E como isso afeta, porque a gente está falando de saúde, às vezes a gente fica focado em coisas como ISTs e doenças sexualmente transmissíveis e gravidez, né? Que é o foco, normalmente, de questões de saúde. Mas a gente vem pensando numa questão expandida, por exemplo, a própria psicologia, porque qual que é o sofrimento de pessoas que não são heterossexuais dentro de casa, né? Sabendo que, como a amiga trouxe aí, a maior parte de agressores são da família, né? Eu tenho até um dado, gente, para quem gosta de número, porque às vezes tem gente que gosta disso, né? 71% dos agressores são familiares, conhecidos ou ex-parceiros. Esses dados da Articulação Brasileira de Lésbicas são dados do Ministério da Saúde de 2018. Foi a coisa mais recente que eu consegui trazer, assim, né? Podemos considerar também a questão da saúde psicológica. Há alguns estudos onde vai apontar que entre mulheres lésbicas o índice de alcoolismo é maior, né, enquanto que em homens homossexuais há o risco de cometer o suicídio, né? Todas essas ações é consequência de uma naturalização da percepção da sexualidade, né? A gente sabe que o processo de patologização, de compreender a mulher enquanto um invertido, né, não tirou da matriz o homem, né? Então, a mulher foi concebida como outro homem. E aí, quando ela tem seus desejos orientados para a lesbianidade, isso se agrava, né? Como que viesse comprovar que, de fato, são homens invertidos. E aí a importância de romper com essa percepção, a importância de a gente ter uma concepção sociológica, antropológica, sobre a prática sexual, que ela é um regime político, não tem nada de natural nisso, né? Algumas pessoas nós somos orientados à heterossexualidade
E romper com isso é um processo muito difícil. Não sei, assim, claro que tem N contextos, mas sempre envolve um processo de achar que a gente está louca, ou de que temos que parecer como homens, ou que o desejo, né, é tão cruel que a gente tem que adequar a nossa sexualidade com o nosso gênero. E isso é reduzir muito uma experiência, né? Então, eu acho que é muito importante essa conquista que temos até o momento para conseguir avançar no sentido da educação, para a gente conseguir pensar projetos de educação onde considera essa diversidade sexual. A gente sabe que nas escolas estaduais isso está distante ainda, mas a gente procura sempre pensar como oportunidades e possibilidades de meio que fazer movimentos contrários dentro de tudo isso. Quando eu esqueci o nome, Obadara Oba, tá no nome assim para mim. Desculpe, mas é que eu gostei muito da sua fala. Quando você pergunta que mulher é essa, o modelo de mulher que está para o serviço de saúde público, vamos colocar assim, é uma mulher adulta, mãe e heterossexual. Se você não se enquadra nisso, acaba sendo invisibilizado por serviço que não é apropriado, né, para a demanda do que está sendo pedido, enfim. E é necessário dizer que o preconceito ele tem efeito direto na vida cotidiana, né, da pessoa que sofre o preconceito, né? E as práticas afetivas lésbicas, elas são tão invisibilizadas que a gente percebe isso quando da ausência de políticas públicas adequadas para esse público, né? E quando eu falo políticas públicas, vem desde o treinamento de profissionais, ou mesmo, no caso aqui que a gente está na universidade, a formação desses profissionais, né? A galera da psicologia já tem que, gênero e sexualidade são conceitos que já tem que estar, sabe, certo e reto para não dar bola fora. Por que eu falo isso? Tem um exemplo de um amigo querido que é psicólogo e que um dia ele veio me procurar para a gente conversar, porque ele tinha, uma família tinha levado o adolescente, que era gay, e aí o problema da família era esse, que o adolescente era gay. E aí, para ele, o problema não era esse, ele queria atingir, conversar com o menino, e sentia que não conseguia o contato com ele, não conseguia chegar no menino. E aí ele veio informalmente, nossa, eu queria muito, porque eu quero ajudar, né? Eu quero fazer alguma coisa, mas não consigo, eu vejo que eu não consigo, né? Então, sem querer colocar críticas ao que estava acontecendo e tentando ajudar, enfim, é uma forma também da gente pensar mesmo como que estão sendo também formados esses profissionais, no sentido de dar conceitos, apresentar conceitos que vão estar aí, a vida é essa, né? Esse meu amigo, ele é um amigo hétero, e aí ele passou por essa grande dificuldade. Eu tenho certeza que ele estava com toda a intenção de ajudar, mas não conseguiu atingir, entendeu? Então, é um drama até pessoal que reflete um pouco isso, de não saber lidar, né, com a diferença. Enfim, são vivências que a gente traz porque é importante para as pessoas que vão lidar com isso no dia a dia, que é a galera da psicologia, né, que venha a ser questionada e colocar essas situações, elas acontecem mesmo, né. Eu gostei muito da provocação de Obadara Obá, quando ela propõe pensarmos os coletivos, né? E, para mim, isso traz a memória da escola mesmo, porque quando eu compreendo como um espaço normativo, mas compreendo também como um espaço de relação onde é possível o contato com o que te aproxima, né? Com aquilo que estabelece uma afinidade, por exemplo, seja
seja em relação à sexualidade, ao desejo. E a escola, para mim, foi foi importante para me colocar nessas relações e me compreender. E aí, a partir da universidade também, com as questões de corpo, sexualidade, foi muito importante, gente. A educação tem que ser diversa mesmo, porque isso não é pensar uma educação para fins apenas produtivos, né? Temos que criar cidadãos que estão conscientes da sua realidade. Tenho amigos que, por exemplo, não têm noção de que o movimento trans já conseguiu, legitimou a mudança do nome. E aí fico pensando, poxa, vamos acompanhar as discussões que estão acontecendo para que a gente não fique muito avulso nisso e se aproxime daqueles que estão a fim de dialogar e de prosseguir com essas conquistas, mesmo que nesse momento que estamos seja tão difícil ver algo de positivo. Eu fico pensando assim, se nós somos mulheres lésbicas e cis, bissexuais cis, já dá um nó na cabeça da galera. Agora, vocês imaginam o que é para uma pessoa, né, um amigo trans, por exemplo, que tem uma boiceta lá embaixo, e ele precisa de cuidado ginecológico. Então, você imagina se nós, bissexuais e lésbicos, estamos dando nó na cabeça dessas pessoas. Imaginem vocês o acesso de outras pessoas, né? Então, assim, para a gente não esquecer que isso também é vida real, isso também acontece, né? É claro que hoje, especificamente, estamos falando sobre a questão da saúde de pessoas bissexuais e lésbicas e mulheres cis, né? Eu acredito que vai ter um outro momento, pelo que eu vi, que o grupo se organizou, que também vai ter uma fala de pessoas trans. Eu acho isso corretíssimo da parte de vocês. Mas eu penso que, por exemplo, demandas específicas, vamos colocar assim, ações, né? Eu penso que de situar a saúde das mulheres bissexuais e lésbicas também implica em algumas demandas específicas. Algumas demandas, obviamente, são de todos os grupos, por exemplo, como o combate à discriminação, que implica, como eu disse, um treinamento de profissionais da saúde, professores também, né? Nessa discussão, né? Eu não vou começar a discutir sobre o nosso contexto atual, porque eu acho que isso está caótico, né? A gente não poderia, por exemplo, estar discutindo gênero e sexualidade. Mas, voltando aqui para a nossa vida da academia, né? Combate à discriminação, pensando em todas as esferas. Essa é uma demanda, né? Outra demanda é reconhecimento das uniões homoafetivas, por exemplo, na questão, como eu disse, da maternidade lésbica, né? É um assunto que também é bastante invisível e que é muito sério também, né? As crianças de mães lésbicas nas escolas, as crianças que vão para um SUS, né? Essas mães no SUS, enfim, são todas questões que também vão acabar sendo provocações, porque eu não tenho essa resposta também, gente, né? Essa invisibilidade dessa população bissexual e lésbica, por que é tão importante falar? Porque ela implica em desperdício de recursos, que já são poucos, né? E quando tem esse recurso, para ele não ter uma eficácia baixa de tratamento dessas pessoas, né? Disso ser realmente eficaz para isso. Então, é por isso que a gente está aqui conversando, pontuando, né? Porque esse entendimento ele é crucial para a gente conseguir avanço em política pública. Eu acho bacana que também a questão da sexualidade lésbica está relacionada com o direito ao exercício da sexualidade, né? A gente parar para pensar, isso é muito recente, podemos colocar a questão dos contraceptivos, né, para uma liberação sexual, mas que depois isso vem a ter uma perspectiva política, né, que é ter a liberdade de se expressar
a sua parceira lesbianamente, ser reconhecida por isso. E a gente percebe também vários seminários que aconteceram para pensar saúde sexual, para pensar questão do emprego, né, as discriminações no emprego, as violências dentro de casa. Há uma produção chamada Lesbocídio, que são dados de violências lésbicas que aconteceram, é o primeiro, inclusive, espero que tenha um prosseguimento desses estudos, que a partir disso que as políticas públicas serão propostas, né, e recentemente a gente consegue acompanhar também que foi a criminalização da homofobia. Acho que, por contexto no qual estamos, foi uma conquista, e tem muito o que ser melhorado, mas não acho que uma luta deve... uma discriminação anula a outra, né? Eu acho que quanto mais mecanismos nós temos para denunciar as formas de discriminação, melhor vai ser para a gente conseguir avançar nas questões das políticas públicas mesmo. E isso. A gente havia pensado em comentar um caso que aconteceu recente aqui em Foz, que foi como a pandemia fechou a ponte, né? Então, muitas pessoas que moram em Foz e trabalham em Cidade Leste ficaram por lá. E aí, nisso, houve a situação de um casal de lésbicas, no qual uma das companheiras ficou morando e trabalhando no Paraguai, só que ela foi mandada embora. E aí ela conseguiu sair do Paraguai, mas chegou na Polícia Federal Brasileira, não que queriam aceitar o papel dela de imigração, por conta que não reconheciam a união dela com a companheira. Foi uma situação que ela teve que dormir uns 4 dias na ponte, porque ela não podia acessar o território brasileiro, até que os mecanismos jurídicos fossem lá e reconhecessem de alguma forma a relação das duas. E também, não muito distante, aconteceu uma violência contra uma Butch, que foi a morte dela, né, e já sabemos que foi um crime por conta da discriminação sexual. Então, assim, há muito que ser conquistado e muito a assegurar, né? Às vezes a gente entra meio que num estado de, ai, meu Deus, e agora? Porém, vamos segurar na mão das entidades e vamos. Gente, eu acho que a nossa contribuição, acho que está dentro dessa fala. Eu acho que a discussão vai ampliar, espero que sim, e a gente se coloca aqui à disposição também. Também estamos aprendendo bastante com vocês, ficamos felizes de participar. Muito obrigada, Laís e Juliana, foram falas, assim, muito incríveis, né, e bastante necessárias. Estamos felizes de verdade pela participação de vocês, né? Beninha, Eliandra e Laís e Juliana. Muito obrigada. E, gente, está aberto para as perguntas. Já tem uma pergunta aqui no chat para a Aninha. Vou dar uma olhada aqui. É da Júlia Monro. Ela pergunta, você acha que englobar racismo e LGBTfobia na mesma lei não desprotagoniza ambas as lutas? Aninha, foi uma pergunta para você. Acho que todas podem acrescentar, se fiquem à vontade. Então, eu acho que é importante a gente começar do começo. Inicialmente, a gente tem uma lei de racismo, que foi de criminalização do racismo, né? Que foi feita em 1989. Então, a gente teve uma Constituição nova no Brasil, em 88, e logo no ano seguinte a gente tem essa lei de criminalização do racismo. Essa lei de criminalização, ela vem no embalo da vontade das pessoas em redemocratização do país. Então, tinha um movimento negro já organizado naquele momento, e aí houve uma pressão no Congresso Nacional e essa lei foi aprovada. Então, desde 89 até aqui, a gente está tendo cada vez mais fortalecimento, né, da luta antirracista e da utilização dessa lei para realmente
criminalizar atos e condutas racistas. Infelizmente, no Brasil, até hoje, não teve nenhum ser humano condenado por racismo. Todas as pessoas que foram indiciadas e condenadas foram condenadas por injúria racial, que é uma forma de dizer que aquela conduta foi específica daquela pessoa, e não foi em relação a todo o povo negro, né? Isso é uma luta que ainda o movimento negro acredito que está, né, tentando valorizar. Sobre a questão da criminalização da LGBTfobia, não existe no Brasil, até hoje, nenhuma lei que criminalize a LGBTfobia. Na verdade, não existe nenhuma lei que reconheça a existência de pessoas LGBTs. A única lei que a gente tem no Brasil que reconhece mais ou menos a existência de pessoas LGBTs é a Lei Maria da Penha, que reconhece como uma das formas de violência contra a mulher, a violência contra as mulheres dentro de casa, né, no ambiente doméstico, ou em relações familiares, independente de sua orientação sexual. Então, não tem a palavra lésbica, não tem essa expressão na lei, mas tem independente de orientação sexual. Então, se entende que mulheres lésbicas e bissexuais estão garantidas pela Lei Maria da Penha na questão da violência. Mas as outras orientações sexuais, ou mesmo pessoas trans, não estariam englobadas por essa lei. O ano passado, o Supremo Tribunal Federal realizou o julgamento de uma ação, né, que tentava essa criminalização, porque a ação dizia o seguinte: não há no Brasil nenhuma lei que criminalize esses atos, e os atos continuam acontecendo. Porém, eles são processados como apenas um crime comum. E a gente sabe que não existem crimes comuns quando... quer dizer, existem, mas, enfim, tem crimes específicos que são crimes de ódio contra a população LGBT, principalmente, no caso das mulheres lésbicas e bissexuais, o estupro corretivo, e no caso das mulheres trans e pessoas transexuais, tem crimes de ódio de inúmeras formas que são feitas. Então, não dá para você tratar da mesma maneira um crime de ódio contra a população LGBT que você trata um crime que acontece numa briga de bar, por exemplo, porque a motivação é diferente. Mas o que acontece? Como não tem nenhuma lei que criminalize, o Congresso Nacional nunca se dignou a aprovar uma lei dessa, o Supremo Tribunal Federal escolheu julgar essa lei, essa ação promovida pelo Partido Socialista Brasileiro, em conjunto com várias outras organizações. E o que o STF fez? Eles entenderam que um crime contra uma pessoa LGBT se equivale a um crime contra uma pessoa negra, para que, dentro do judiciário, você possa criminalizar aquela conduta. Então, quando você faz um boletim de ocorrência de uma violência LGBTfóbica, ela vai ser tratada como se fosse um crime de racismo dentro do judiciário. É o ideal? Obviamente que não, porque eu concordo com a pessoa que fez a pergunta, esqueci o nome agora, mas realmente você tira valorização de ambas as lutas. Mas, por conta do atraso do legislativo de realmente aprovar uma lei específica, essa foi a forma como o Supremo Tribunal Federal encontrou para, de alguma maneira, encaixar no ordenamento jurídico que a gente tem hoje, a possibilidade de condenação, de processo e condenação de violências LGBTfóbicas, de discriminação e tudo mais. Eu acho que é importante a gente dizer que existe um projeto de lei na Câmara que se chama Estatuto da Diversidade Sexual. É um projeto de lei que abarca várias questões, tanto a questão da violência, a questão da maternidade, paternidade, adoção, nome social, nome de registro, enfim, são várias questões relacionadas à população LGBT que estão nesse projeto de lei do Estatuto da Diversidade Sexual, porém ele está parado na Câmara porque a gente sabe que o nosso Congresso hoje é um Congresso extremamente conservador, e a bancada, principalmente a bancada evangélica, faz o que pode para não deixar esses projetos irem para frente. Então, no momento, o que a gente tem é isso.
Não é o ideal, mas é o que a gente tem. Por isso que eu digo, enquanto a gente precisa fazer os boletins de ocorrência, a gente precisa denunciar, porque a gente não sabe até quando esse entendimento do STF vai funcionar. Porque se, por algum motivo, o Congresso Nacional decidir fazer uma lei dizendo que é permitido uma violência LGBT-fóbica, esse entendimento do STF cai, porque uma lei vai ser mais forte do que ele. Então, é por isso que eu acho que, eu acredito que é importante a gente sempre valorizar o que a gente tem agora, né? Acho que rapidinho para falar sobre o que a Juliana falou da questão da maternidade lésbica, né? No SUS, o SUS não entende como possível o processo de inseminação artificial, por exemplo, para casais lésbicos. Porque o processo de inseminação artificial no SUS, ele é entendido como um tratamento para um impedimento biológico que os casais tenham. Então, assim, quando óbvio que é feito para casais heterossexuais. É pensado para casais heterossexuais, quando o homem ou a mulher ali daquele casal tem um impedimento biológico que não lhe permite ter filhos biológicos. Então, para tratar essa questão, essa condição de saúde, ou essa falta de condição de saúde, é que é feita a inseminação artificial pelo SUS. No caso de mulheres lésbicas ou bissexuais que estão no relacionamento, não há um impedimento biológico, isso o SUS entende. Então, eles não consideram que é possível. É claro que judicialmente tem alguns casos no Brasil de casais de mulheres que já conseguiram pelo SUS. Mas, em geral, precisa judicializar, vai demorar o processo, é caro, né? Enfim, é aquela coisa que a gente sempre fala, quem está na periferia, quem está nas classes populares, pessoas negras vão ter cada vez menos acesso a determinados direitos, digamos assim, que deveria ser para todos, né? Bom, eu acho que é isso, eu acho que, se não tiver muito bem explicado, se quiser, depois eu posso falar mais. Para mim, mais que explicou, contou uma história. Ok. Laís, Juliana, vocês querem comentar alguma coisa sobre a pergunta? Eliandra? Temos outra pergunta aqui. Pergunta da Bárbara Bastotti, ela pergunta, MMCA, quais métodos de proteção, para todas vocês, tá? Que ficarem à vontade de responder, quais métodos de proteção contra ISTs são os mais indicados para nós, mulheres lésbicas e bissexuais, se existirem, mesmo que improvisados? E outra pergunta para as três também, para a vontade de responder. Se eu for ao ginecologista ele ou ela se recusar a me atender ou não souber como me auxiliar, como devo proceder? Já passei por diversos constrangimentos causados por profissionais de saúde, mas nunca soube como reagir e me proteger. Bom, eu vou tomar a frente aqui para falar sobre os sistemas de prevenção, né? O que tem disponível é a improvisação mesmo, não existe nada específico para que essas relações sejam protegidas. Para os meninos, vamos dizer, porque os insumos são menino, menina, homem, mulher, macho e fêmea. Está escrito, está determinado nas cartilhas. Então, vamos fazer assim, só para ficar um pouquinho entendível, né? O preservativo masculino, ele tem textura, ele tem sabor, ele tem sensibilidade. Então, o pênis, ele fica com a sensação de extensão da pele. Se for um sexo oral, ele tem sabor de morango, de menta, chocolate. Ele tem cor. E para as mulheres? Para as mulheres, esse método, só tem esse, que pode ser tirado, eu vou demonstrar aqui.
essa argolinha, estou dizendo de uma relação sem penetração. Quando ela é introduzida na vagina, vocês conhecem como usa esse preservativo? Vocês já viram? Alguém pode me ir falando aí? Se querem que eu explique? Já, né? Então tá. Então, o que acontece? Quando fica por fora da vagina, essa argolinha aqui pode ser usada como estímulo, então você nunca vai tirar o dedo do plástico. Esse plástico é poliuretano, é diferente do látex da camisinha masculina. Pode ser usado numa relação de sexo oral, ela tem gosto de uma sensação ruim, e é um gosto da morte, isso mesmo. É um gosto ruim, não tem sabor, não tem pensamento que você vai fazer um sexo oral com isso. E então, no sexo oral, qual que é? Rasgar a argola com a unha ou com o dente, abrir o plástico. Vocês conseguem ver? Não sei se eu consigo mostrar. Abrir o plástico com um preservativo rasgado e fazer uso dele dessa forma. Então, ele não tem sabor, ele não foi pensado nessa relação entre as mulheres. Não é essa a questão. Isso é um descaso do serviço de saúde e é um descaso da indústria também. Eles não têm o menor interesse em comercializar um produto que possa contemplar um número de mulheres que fazem sexo com mulheres. Ou então o sistema de saúde lá, a UBS, ou um sistema especializado lá, SAIS, eles vão dizer assim, pegue aquele rolo de papel, de plástico filme, de PVC, né? Abre, segura e faça o tamanho que você quiser para a sua relação protegida. Mas, se a gente fazer uma análise, mas você está protegida de quê? Se a gente pensar em HIV, se eu pensar em hepatites, se eu pensar em cancro, se eu pensar em sífilis e HPV, são infecções de contato, e nem sempre o preservativo te dá essa proteção necessária, e você fica numa vulnerabilidade. Mas a grande situação em falar assim é quando a gente toma um cuidado de dizer grupo de risco. O grande erro do sistema de saúde foi ter criado grupo de risco, porque ele teve um foco, um olhar único, né, nos homens que fazem sexo com homens, ou nos gays, e nas mulheres profissionais do sexo. Então, ele deixa de fazer essa pesquisa de insumos de prevenção, de desenvolver tecnologias que possam abranger toda a sociedade, porque todos nós estamos em vulnerabilidade de STIs, basta uma relação desprotegida, então, se basta uma relação desprotegida, como essas mulheres se protegem? Como é que existe essa proteção para essas mulheres? Se as mulheres já são invisíveis, e então agora ela tem uns insumos de prevenção improvisados. E quando você vai ao ginecologista do SUS, e ele não consegue te atender ou te examinar adequadamente, com preconceito ou com desconhecimento, não existe nenhum órgão para te proteger. Então, você vai fazer a denúncia para quem? Para o sistema? Quem julga um médico é o próprio Conselho Regional de Medicina. Esse conselho, ele sabe acolher a sua demanda, a sua queixa, o crime a qual você foi acometido? Existe um acolhimento pelo Conselho Regional de Medicina, da mesma forma, existe um acolhimento do Conselho Regional de Enfermagem, existe um acolhimento do Conselho de Psicologia, considerando tudo isso que nós estamos conversando,
é outra provocação que nós temos que ter. E, sim, como essa mulher lésbica, e ainda que a mulher bissexual vai ter uma problemática ainda maior, porque o sistema olha para ela como uma mulher que não se definiu, não achou, né? Não achou a pica certa para ser mulher, então ela fica aí querendo outras mulheres. Desculpa meu linguajar, mas eu falo mesmo, né? Mas é isso, o sistema olha para ela como uma mulher que não tem definição, tá ciscando, tá querendo isso ou aquilo. Então, mas por que a gente permite que isso aconteça? Por que nós não podemos traçar e elaborar um plano? Que eu ouvi maravilhosamente a doutora falando sobre a lei do racismo, atrelado à lei da LGBTfobia, mas para mim eu vou muito mais profunda na minha reflexão. Eu não vejo isso como uma conquista, eu vejo isso como um grande retrocesso, porque nem a lei sobre racismo conseguiu avançar, então coloca a LGBTfobia junto, no mesmo patamar, que a gente não consegue avançar, porque isso dá uma falsa sensação de contemplação. Para mim, é mais um pirulito para a gente aí achar que a gente foi contemplado. Tanto da lei do racismo, que a gente vem debatendo isso para mais de 10 anos, e quanto para essa lei de LGBTfobia. Então, isso para mim é meramente um truque, um artifício, que mesmo que quem está no Supremo tenha um entendimento, para mim é meramente um artifício para a gente poder achar que foi contemplado de alguma forma. É melhor que nada? Concordo. Mas poderia ser específica, direta, os crimes de racismo poderiam ser vistos como crime de racismo mesmo, e as pessoas serem presas, que a pena, se eu não me engano, é de 1 a 3 anos, e os crimes de LGBTfobia da mesma forma. Nós temos aí a ilusão de que alguém vai ser preso de 1 a 3 anos como crime de LGBTfobia. Nós temos isso? Nós acho que a gente continua sem ter nada, e a gente acaba estando desprovido daquilo que nos deveria nos proteger, acaba até nos invisibilizando ainda mais. E quando eu falo da abordagem policial, do sistema de segurança, é tudo isso que eu quero dizer. Como você chega numa delegacia e fazer uma denúncia que você foi agredida verbalmente, moralmente, emocionalmente ou fisicamente por sua orientação sexual? Como você consegue, num plantão de polícia de uma cidade pequena, que o escrivão é o vizinho de alguém e que o delegado é um pastor um pastor evangélico? São coisas que a gente fica ali ainda por responder. Espero ter conseguido dizer algo. Sim, Eliandra, muito obrigada. Aí, Juliana, Aninha, vocês querem contribuir também essa pergunta? A resposta, no caso. A gente já tem mais umas perguntinhas aqui. Eu quero comentar. Achei ótima a fala da Eliandra, realmente, a gente, são migalhas, né, que eles dão, e a gente, pelo pouco que a gente tem, a gente acaba caindo na tentação de comemorar ainda, né. Mas é isso, é o que a gente tem. E, realmente, a gente tem muita dificuldade, vai ter muita dificuldade mesmo do sistema policial, do sistema jurídico, do sistema judiciário, de processar e julgar esses crimes para realmente ter algum tipo de punição. Mas eu considero que foi mais ou menos o que aconteceu com a Lei Maria da Penha, é o que acontece, né? A Lei Maria da Penha, ela vem desde 2006, e aí a gente tem aí, até hoje, a gente está tendo que ter formação específica para policiais, formação específica para agentes penitenciários, para agentes, para escrivãos, enfim, as pessoas que trabalham na delegacia,
porque realmente, quando as mulheres vítimas de violência se dirigem à delegacia, principalmente nos finais de semana, que tem que ir na delegacia, que não é a delegacia da mulher, às vezes os policiais não querem nem receber a denúncia. Então, assim, na questão da LGBTfobia, a gente vai ter que fazer um processo de valorização. Por isso que eu digo que eu acredito que é importante ter registro. Por mais ter a denúncia, né, realizar o boletim de ocorrência, mesmo que for, por exemplo, na questão médica, né, fazer um registro no CRM, fazer um registro na ouvidoria do SUS. Então, assim, por mais que, às vezes, aquela denúncia única, específica, não tenha um resultado para aquela pessoa, com o aumento do número de denúncias, a gente pode ter um instrumento de pressão política, pressão social em relação a quem está, os dirigentes, né? Então, no caso acho que o Andrés perguntou, no caso, como fazer esse registro, né, de uma denúncia de discriminação, de violência LGBTfóbica? É muito possível que você chegue a denúncia é na delegacia, né, aqui em Dourados é no primeiro DP, a Delegacia de Crimes Comuns. É muito possível que os próprios policiais não queiram receber o boletim de ocorrência, por conta da discriminação, por conta do preconceito que eles mesmos têm. Por isso que é importante a gente sempre ir acompanhado, não ir sozinho. E outra coisa que eu acho que é muito importante, tanto para violências LGBTfóbicas, quanto para violências contra mulheres, eu acho que é muito importante a gente conseguir ter provas, sabe? Porque a gente sabe que o sistema todo está contra, né? O próprio sistema, tanto o sistema policial quanto o sistema de justiça, vai achar algum motivo para anular aquele inquérito ou para anular aquele processo. Então, quanto mais prova a gente tiver da ocorrência do que aconteceu, é melhor, sabe? Filme, foto, gravação de vídeo, gravação de áudio, print. Enfim, eu acho que, infelizmente, a gente está numa situação que a gente precisa fazer valer o direito que era para ser válido, independente da nossa vontade, né? Mas, enfim, eu acho que é isso para quem for vítima de alguma violência dentro do sistema de saúde. Eu acho que é importante fazer registro na ouvidoria do SUS, por mais que demore para ter uma resposta, alguma coisa assim. O registro fica valendo como uma forma de pressão. Se for no caso, a pessoa também pode ir até a delegacia, fazer um boletim de ocorrência daquela violência e solicitar o atendimento por outros médicos, sabe, por outro profissional. Falando, eu não quero ser atendida por um profissional que já me recusou o atendimento, ou já me tratou mal, né? Mas depois de fazer os registros, né, tanto na ouvidoria do SUS quanto na delegacia. Na questão da LGBTfobia, a mesma coisa, tentar pegar provas, o máximo de provas que for possível do que aconteceu, e ir acompanhado ou acompanhada até uma delegacia. Se for uma lesbofobia ou uma bifobia que ocorra com mulheres dentro de casa, ou em relação doméstica ou familiar, por exemplo, um tio que não mora na casa, ou até um ex-namorado, ex-ficante, enfim, ou uma mulher, uma ex-ficante, uma ex-namorada, qualquer crime que aconteça contra as mulheres dentro de casa ou nas relações familiares são tratados pela Lei Maria da Penha. Então, você pode ir na delegacia da mulher, registrar o boletim de ocorrência. Mas eu sempre oriento para que as pessoas façam essa ida até as delegacias acompanhadas. E, de preferência, que gravem. Porque se você for maltratada na delegacia, você também pode entrar com uma representação na corregedoria da própria polícia. Vai adiantar? Não sei, não sabemos. Pode adiantar, pode não adiantar, mas o registro vai ficar colocado ali, e quanto mais registro, quanto mais denúncia a gente tiver, mais pressão a gente consegue fazer para os dirigentes tomarem alguma iniciativa. Acho que é isso. Obrigada, Aninha. A gente tem mais uma pergunta aqui, duas, na verdade. Estamos discutindo bastante aqui nos comentários. Muito obrigada, Aninha. Eu acho que respondeu o pessoal que tinha. É uma pergunta do Andres Matos. Ele pergunta para você, Aninha, também, ou para as minhas ficarem à vontade de responder. Ana, no caso de existir uma lei específica que criminalize a LGBTfobia,
pelo que entendi, entra junto ao crime de racismo e de ódio. Quando sofre essa espécie de preconceito, como devo proceder quem procurar, delegacia, advogados que falar? Acho que essa já foi discutido, né? Se você quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade. E deixa eu ver. Tem uma pergunta aqui. Da Júlia Moro também, de novo. Foi comentado a respeito da educação e de espaço de debate. Como a gente conseguiria fazer isso de forma acessível, considerando todo o academicismo? Foi essas duas perguntas. Se alguém tiver mais perguntas, gente, respondam aqui. Façam no chat e a lista de presentes já está disponível aqui no chat, tá ok? Não saiam da reunião antes de assinarem. Então, Aninha, Laísa, Juliana, se vocês quiserem, e Eliandra, responder essas indagações aí. Acredito que é possível ocupar esses espaços a partir, por exemplo, da ocupação civil que tem dentro da escola, né? A escola, ela precisa precisa de uma participação daquele local, das pessoas daquele local, de entidades, e acredito que dá para fazer presença dessa forma, e quanto coletivos também, levando algumas reivindicações, propondo algumas atividades dentro desse espaço. Dentro da educação básica, das escolas públicas, existem conselho de educação nos municípios. Na maioria dos municípios tem os conselhos de educação. É um espaço paritário, onde metade das cadeiras são ocupadas pela sociedade civil, ali representada por seus segmentos, e a outra parte é ocupada por indicações do poder público. É um espaço onde se debatem estratégias, inclusive onde saem ali algumas temáticas para o currículo oficial do ensino fundamental, do ensino médio. Algumas escolas são municipalizadas e tal. Além disso, existem conferências da educação, onde qualquer pessoa pode se inscrever e participar. Além disso também, porque também os espaços de conselhos e essas conferências, às vezes, são inchadas pelos governos que estão atuando como uma estratégia de esvaziamento ou da não permissão dessa demanda aparecer durante a conferência. São estratégias que podem ser utilizadas, mas tudo precisa passar de uma forma da gente debater políticas públicas que sejam elaboradas e votadas por vereadores ou por deputados, a serem inseridas aí nas demandas dos municípios ou do estado. Já do governo federal é muito mais complicado a gente acessar o Ministério da Educação, mas no campo acadêmico, os grêmios e as comissões estudantis, os grupos estudantis, têm muita fala e muita voz também para estar elaborando essas questões e analisando essas demandas, de que forma nós vamos trabalhar isso. Um exemplo de como a mobilização, mas uma mobilização rápida, muito eficiente, foi o que nós fizemos para que o projeto Escola Sem Partido não pudesse ocupar as câmaras municipais e, quando ocupadas, esse projeto não passasse. É justamente um grande plano político não se discutir diversidade, nós não estamos falando de sexualidade, nós estamos falando de diversidade. Não se discute a diversidade, não se discute o racismo
e não se discute a sua religião, porque a religião de quem está elaborando o plano é discutida e é válida legalmente, é uma aula de religião confessional, ela pode acontecer em todas as escolas municipais, mas o projeto sem partido, ele vem para impedir a grande informação, o conhecimento e o aprofundamento na história verdadeira do povo brasileiro, tanto na sua diversidade cultural, quanto da sua diversidade da formação de povo mesmo, como nós temos as questões de gênero, as questões da diversidade sexual, as questões afetivas, porque o que a gente não pode esquecer é que muitas pessoas não se enquadram nem nas questões do gênero, ela não se vê ali marcar um X no quadradinho, e ela também não se vê na questão da diversidade sexual, ela se vê como uma pessoa pluriafetiva, ela se vê como uma pessoa plural afetivamente, e ela não se enquadra nas questões sexuais. E todas essas demandas, essas falas e essas provocações têm que ser públicas. Nós temos que provocar a sociedade para isso. E os espaços acadêmicos são espaços de extrema importância. E eu, só para terminar minha fala, se as portas da faculdade não estão abertas para vocês, mete o pé, estoura essa porta, entre, grita e faça acontecer. É o momento de vocês, é agora. Não é mais, nós estamos cansados de esperar que alguém abra uma porta para a gente. Mete o pé e vai para frente e bota essa pauta já passou da hora. Ainda bem que eu estou em casa, confinada, não vou sair daqui presa. Ai, gente, vocês arrasaram, acho que foi muito incrível. Tem mais alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Lembrando, gente, que a lista de presença está aqui no chat, viu? No Meet. Não saiam da reunião antes de assinar. É importante para contar, para depois mandar o certificado. Aninha, Laís, Juliana e Eliandra, muito importante as indagações de vocês. Eu acho que foi incrível. E a professora Rosalice parece que quer falar alguma coisa, né? sim, ela comentou isso também no chat. Professora Rosalice, palavra de você. Acho que, sim, em primeiro lugar, queria agradecer muito, né, todo o aprendizado, toda a possibilidade de entrar em contato com vocês e poder aprender tanto, né. Fiquei pensando muito sobre as questões que são colocadas aí para a psicologia, né, e como eu sou psicóloga já não é de hoje, e assim, e eu entendo que existem algumas questões com relação à psicologia que eu acho que a gente precisa colocar, né? Fico pensando em todos esses processos formativos aí que a Eliandra falou, que a Laís comentou, mas tem alguns aspectos que, assim, que essa nossa luta, ela não pode se esquecer, né? Porque a gente precisa, assim, mobilizar pessoas, a gente precisa mobilizar instituições, a gente precisa meter o pé na porta, mas a gente precisa oferecer escuta, né? E, assim, eu fico pensando muito, e dentro do curso de psicologia, eu tenho batido, assim, às vezes em portas fechadas com relação a um particular aspecto que a psicologia deveria se debruçar mais por conta da própria natureza da profissão mesmo, né? Que é essa possibilidade de desenvolver uma conduta mais empática, e que a gente fala muito de empatia, mas acho que a gente estuda muito pouco sobre isso, né?
E dentro dessas discussões, eu acho que essa compreensão possível, que talvez nos leve para além do preconceito, para além da discriminação, é antes uma possibilidade das pessoas poderem também começar a se ouvir e ter uma compreensão maior daquilo que as mobiliza, do que mobiliza suas escolhas. Então, assim, ao lado de todas essas lutas que a gente deve empreender, né, a gente também deve, em algum momento, começar a pensar que as pessoas também precisam desenvolver essa compreensão, e acho que muito de uma psicologia comprometida socialmente com todas essas lutas está nessa possibilidade de oferecer essa escuta para as pessoas singularmente também, né, que as pessoas possam se compreender, e assim, as mais diferentes pessoas, né, porque às vezes as pessoas têm preconceitos, e se a gente começa a conversar com elas, às vezes elas nem sabem por quê. Então, a educação, nesse sentido, tem um papel fundamental, né, de buscar compreender o porquê é que eu penso o que penso, por que eu sinto as coisas da forma que sinto, né, por que julgo as pessoas da forma que julgo. Então, ao lado de tudo isso, tem essa dimensão que é, assim, né, da subjetividade, de como eu construí meu pensamento dessa forma, de como eu cheguei a pensar dessa maneira. Então, só queria acrescentar com isso que acho que tem essa dimensão também, que a gente tem que ter um olhar aí em meio a tudo isso, e eu acho que a educação, né, tanto nas escolas, ela tem que promover esse questionamento também mais singular, porque quando eu começo a me compreender na diferença e na singularidade do meu pensamento, eu começo a desenvolver, né, isso se for trabalhado muito precocemente, que outras pessoas têm outras formas de pensar, né, e a possibilidade de incluir a diversidade passa por essa possibilidade de eu entendo-me compreendido como alguém diferente e diverso, eu consegui assimilar a diversidade do outro, né? Então, acho que, para além de tudo que vocês falaram, eu só queria complementar com essa dimensão, que eu acho que, assim, talvez a psicologia ainda timidamente olhe para essa questão enquanto ação, né? Eu acho que tem uma dimensão maior que a gente tem que lutar, né, para esse lugar e para essas portas se abrirem, mas em algum momento a gente também vai ter que olhar para essas questões mais singulares, né? E talvez nisso a gente ainda esteja um pouco atrasado, eu acho. É isso, gente. Muito obrigada, viu? Obrigada pela contribuição, professora Rodarice. E nós não tivemos perguntas aqui no chat, mas... Então, gente, eu acho que é isso. Eu queria dar um recado, pode? Pode sim. Eu queria aproveitar para dizer para vocês que o núcleo, que o NED está totalmente à disposição de vocês, né, para quem quiser, para quem precisar de algum acolhimento, algum auxílio, tanto em questões universitárias mesmo, de encaminhamentos dentro da universidade, quanto para fora, para a questão da cidade mesmo. E eu queria também já convidar vocês, a partir de agora, e dizer que eu estou participando da criação de uma ONG que vai oferecer apoio jurídico para pessoas LGBTs de maneira gratuita. Então, a gente tem uma ONG, chama Associação Diversidade em Ação. A gente vai fazer o lançamento da ONG no domingo, dia 28, que é o dia do nosso orgulho, e aí a gente, a partir do mês que vem, quem precisar de algum tipo de auxílio, de apoio, de acompanhamento para questões jurídicas, principalmente para a questão da violência mesmo, pode entrar em contato com a gente. Nós já temos uma página no Facebook, chama Divação, porque todo mundo que chegar lá já vai chegar diva, entendeu? Então, essa é a nossa ideia, sabe? A gente vai trabalhar com pessoas que são possivelmente vítimas de violência, mas não é por causa disso que a gente vai deixar de brilhar, não é mesmo? Então, vocês podem procurar a gente no Facebook, se o pessoal do Centro Acadêmico quiser, eu mando já o link, e dia 28 a gente vai lançar a nossa página no Instagram, vocês podem também procurar a gente por lá, tá bom? Acho que é isso, bom, enfim, obrigada pela participação e pelo convite para poder participar aqui. Nós que agradecemos. Você manda para a gente disponibiliza no grupo ou então no chat durante a palestra, para o pessoal ter
ter acesso. Querem fazer as considerações finais, alguma coisa? Leandra, Laís, Juliana? Eu quero agradecer o convite, quero agradecer o acolhimento de vocês para com as minhas palavras. Espero que estejamos juntos aí na luta que já começou para mais de 30 anos. É uma luta que a gente não se cansa, né, de dizer, de provocar mesmo, que nós consigamos ter força aí para provocar o sistema, provocar a psicologia, provocar o direito, provocar a saúde, mas principalmente a educação. Mas a educação e a cultura são instrumentos fantásticos de transformação, tanto individual quanto coletivamente. A cultura, ela consegue atingir lugares que a educação, ou o direito, ou a saúde não consegue chegar. Então, quanto mais rica e plural a cultura, mais rico e plural é seu povo, e muito mais rico e plural são os espaços coletivos e a coletividade de uma maneira em geral. E quando a professora fala desse olhar de acolhimento, eu acho que a grande dificuldade nossa é acolher a si mesmo. Nós não temos esses hábitos, nós olhamos as coisas por cima, ouvimos coisas rasas e ficamos satisfeitos com coisas que são completamente desnecessárias para nós. Então, que nós tenhamos essa profundidade em nós mesmos, para que nós tenhamos força para chutar a porta quando necessário, e quando não tenha necessidade da gente romper essa barreira e gritar para o nosso espaço, da gente ouvir o que o outro tem a dizer, mas primeiro para nós mesmos, e não nos contentemos com pouco, com essa visão rasa de mundo, e que essa política insignificante tenta nos tornar uns cidadãos de bem, passivos, que vamos todos para o céu, e a gente vive um inferno de fazer com que as nossas conquistas e os nossos direitos possam valer para nós todos. O pensar coletivo que vai tirar a gente do buraco onde a gente se encontra. Um buraco individual, né? Que nos colocaram ali e jogaram uma pá de cal para nosso contentamento. Então, que nós tenhamos toda essa sensibilidade e aspereza necessária para que a gente vença o mínimo possível para ter essa saúde coletiva. Quando fala em saúde coletiva, a gente fala no todo, né? Não é somente aí o direito e acesso ao SUS, mas a saúde coletiva é a qualidade de vida, é a vida com saúde, com qualidade, e que todos nós que temos o direito de ser feliz, mas que exerçamos definitivamente a alegria em viver, que quando a gente experimenta essa alegria e essa felicidade, a gente consegue agregar valores coletivos e nos desenvolvermos como um todo. Obrigada, obrigada e gratidão imensas por todos vocês. Muito obrigada, Eliandra. Aí. A gente queria agradecer o convite, foi bem feliz. Nós também participamos semana passada de uma outra formação, que foi muito bacana, e agora está falando com a galera de Dourados também. É muito satisfatório para a gente, né? Perceber que esse diálogo não foi fechado e que a gente tem amigas que estão participando, enfim, é uma felicidade muito grande para a gente poder participar e falar o que a gente pensa, discutir, ouvir as pessoas, né? Isso é bem importante. Muito obrigada e parabéns pela organização. Ai, gente, foi incrível. Obrigada a vocês. Acho que vamos sair dessa palestra de hoje, dessa semana, com bastante conhecimento, né? Foi bastante enriquecedor, foi pra gente. E instigados, né, a tentar, né, mudar a realidade que vivemos. E, Aninha, o Brian Oliveira pergunta se na ONG tem como
tem uma maneira de entrar como voluntário. Trabalho voluntário. Então, o lançamento vai ser dia 28. E aí, durante o mês de julho, agosto, a gente vai lançar alguns editais. Então, assim, principalmente no Instagram, né, da ONG. E aí, como a gente ainda não tem uma sede, aí eu acredito que esse trabalho voluntário vai acabar sendo de maneira online mesmo também. Mas aí vão ser lançados editais certinho, com chamadas públicas para quem quiser participar, se inscrever e tudo mais. Então, eu só vou pedir para vocês esperarem até domingo para a gente poder lançar a página. E aí vocês acompanham lá todas as postagens que a gente for fazendo. Tá bom? Muito obrigada, Aninha, Eliandra, Laís, Juliana, Rosalice também. Foi incrível, assim. Obrigada por ter aceitado o convite, né, e compartilhar essas experiências e falas tão enriquecedoras para nós. Nós, TA, ficamos bastante honrados e felizes, tá? E lembrando, gente, que amanhã, mesmo horário, 6 horas, no horário do Mato Grosso do Sul, teremos, né, o segundo dia de palestra com o tema saúde das pessoas transexuais. Ok? Eu acho que ficamos por aqui. Boa noite a todos. Obrigada por quem ficou até o final. Foi muito bom. No dia 27 também, a gente vai discutir sobre o filme Sócrates. Eu vou mandar o link para todo mundo no grupo do WhatsApp, para vocês já assistirem o filme para ocorrer essa discussão, tá? Obrigada, gente. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Eliandra, a Ana e os outros participantes. Foi muito bom estar com vocês aqui. Eu aprendi muita coisa hoje. E, professora Rosalina, muito obrigado por estar aqui hoje.